Fala, gente, tudo bem? Vamos chegando aqui para começar essa live, nesse bate-papo com a doutora Juliana. Ela que está fazendo uma campanha muito bacana aí, antitabagismo aqui em Piracicaba, e está com a participação de diversos músicos, artistas também, profissionais de outras áreas. Tem uma galera muito bacana participando. Olá, Ju. Isso aí, eu vou começar com uma musiquinha aqui então, para dando aquela aquecida, né, nesse dia frio. É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. Bom samba é uma forma de oração, porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança, tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste não. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. A vida é pra valer, amigo, e não se engane não, é uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem me provar muito bem provado. Com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo, Deus. E com firma reconhecida. A vida é pra valer, amigo. A vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba não. Salve, Zé Fernando. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele lá em cima, capitão do mato, Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, da linha direta de Xangô, Saravá. Ele é negro demais no coração. É isso aí, gente, fazendo um sonzinho aqui para dar uma esquentada, né? Samba da bênção, Vinícius de Moraes, né? O branco mais preto do Brasil, como já cantava o poeta. Eu vou chamar então a Juliana para participar aqui, né? Que na verdade vou convidar, mas quem me convidou foi ela. Juliana, manda aquela solicitação, por favor, para que eu possa colocar você aqui. Gente, essa campanha de tabagismo está correndo faz vários dias já, eu acho umas 2 semanas pelo menos aí. E tá muito bacana, né? A gente tá vendo um resultado super legal, eu me sinto muito honrado de estar participando. Mas quem vai falar um pouquinho mais da campanha é a doutora Juliana. Ela deve estar chegando por aí já. Espero que estejam todos bem nessa pandemia, né, nesse momento esquisito, estranho, maluco que nós todos estamos passando. E é pertinente falar que, inclusive, um dos temas dessa live, desse bate-papo de hoje, que vai ser sobre meio ambiente e a questão do cigarro também, né, da poluição propriamente dita. E, gente, estamos na Semana do Meio Ambiente, né? No dia 5 de junho é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Ô, Denise, legal, bom saber. Dia 5 de junho, então, Dia Internacional do Meio Ambiente. Ju, não está aparecendo aqui a sua solicitação. Só verificando aqui, pessoal.
Se quiser tentar enviar de novo, talvez sair da live, entrar de novo e pedir para participar, porque não apareceu aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo mais uma musiquinha. Ah, chegou, agora vai. Doutora Juliana, devidamente adicionada, em 3, 2, 1. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa, tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne, tem negro do Zâmbia, tem negro do Zaire. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado, açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente, tem homem que mata, tem homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz um mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz um mal, se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Todos somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Everybody filhos de God, everybody filhos de God, só não falamos a mesma língua. Todos somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Essa música é o mundo. Karnak. Bom demais. Eu acho que a doutora Juliana teve algum problema na conexão, porque não está aparecendo aqui ainda. Ah, agora chegou de novo, Ju. Deixa eu tentar aqui. Agora vai. Tava esquisito, porque eu já tinha mandado várias vezes. Verdade. Nossa, e aquela hora que apareceu a sua solicitação, eu coloquei, ficou rodando, aguardando a Juliana e não chegava. Boa noite, tudo bem? Márcia? Bom demais. Boa noite. Muito obrigada, viu, por aceitar meu convite, para a gente fazer essa live juntos. E eu acho que está sendo bem gostoso, né, participar, a participação de vocês, né? Eu fico muito feliz de estar conduzindo essa campanha, que está ficando tão bonita, e com a presença de vocês mais ainda, viu? Ah, eu que agradeço pelo convite. Está sendo uma honra estar participando de uma campanha tão bacana assim, e com um mote tão especial quanto esse, né? Eu sou completamente a favor. Eu toco já há muitos anos, né? Tem gente que me conhece como ambientalista. Eu vim de Ilha Solteira para Piracicaba para estudar engenharia florestal. Então tem gente que me conhece dessa área, tem gente que conhece como músico e tem gente que conhece como Márcio Sartório, que é músico e ambientalista. Mas nessa área da música, pegando um pouco da ideia principal dessa campanha, eu toco há muitos anos, né? E eu lembro aqui em Piracicaba de estar tocando, sabe, em eventos, à noite, em lugares fechados, e chegar a engasgar com fumaça de cigarro. Antes da legislação que proibiu, né, fumar dentro de espaços de casas noturnas, restaurantes, espaços públicos e outros aí, né? Então, eu acho que assim, a gente está evoluindo cada dia mais.
para né? um Tem músico, muita né, que coisa para ver. depende da voz, né? Eu imagino mesmo que deve ser extremamente irritante, né? A fumaça ali por perto. E a gente ganhou muito, né? O Brasil ganhou muito com a legislação e da forma como a população também aceitou, né, essas novas normas. E a população é fiscal disso mesmo, né? Então, ninguém aceita que o outro fume num ambiente fechado, né? Então, por isso que nós estamos, assim, com resultados tão bons, né? Nós temos gradativamente caído a taxa de prevalência do tabagismo no mundo, por causa dessas políticas que foram implementadas, mas ainda por causa da que a população aceitou, né, Márcio? O que você acha disso? Ah, eu acho que é fundamental, né? Assim, com certeza sempre teve muita gente que se incomodava com essa questão do cigarro, de pessoas fumando do lado, né? Só que era uma questão cultural muito forte, né? É, Era comum todo mundo fumar em todos os lugares. Eu lembro assim antes de ir para Piracicaba, eu fiz uma outra faculdade em São Paulo, eu lembro de professor fumando na sala de aula. E é, metade da sala achava que era legal, outra metade não, né? Então acho que é uma questão sempre foi muito cultural. Mas esse incômodo na verdade, assim, foi fortalecendo. As pessoas que se incomodavam começaram a ficar fortalecidas cada vez mais quando viram, pô, esse negócio realmente faz mal, né? Tem uma é. legislação sobre isso, então vamos fiscalizar mesmo, né? Vamos tomar conta aqui do nosso espaço. Que agora quem fuma e está nos incomodando não pode mais estar aqui de verdade, né? Justamente. Nossa, eu vejo alguns documentários, esses dias mesmo assistindo um vídeo sobre aquele festival de 1967, né? Os festivais de música brasileira que tinha. O repórter entrevistando os participantes, entrevistando as personalidades dentro do local, fumando, né? O repórter fumando, a pessoa que estava sendo entrevistada estava fumando, né? Então essa É, questão cultural ela é muito forte, né? Mas hoje a gente já está, quem vive hoje, o dia de hoje, já está vindo de um outro padrão cultural, né? Onde realmente quem incomodava não tem tanto espaço. sem dúvida. A nova geração, quem está hoje com 20 anos, já está pegando um mundo um pouco mais livre de cigarro, né? No mundo Sim. geral, e Brasil principalmente, né? Que Pode falar, desculpa. não, é isso mesmo. A nossa legislação começou forte mesmo na década de 90, final da década de 90, né? Começo dos anos 2000. Então, está fazendo 20 anos que tem já essa cultura de que o tabagismo faz mal, que a gente não aceita o tabagismo em locais fechados, né? E com isso, todos ganham, né? Todos. Sim. Inclusive o próprio fumante, né? Com isso, a gente consegue. Muita gente mesmo meus pacientes que contaram, nossa, eu não tenho lugar para ir. Eles não têm aonde ir mesmo, né? Tem Não. alguns relatos de seguidores da nossa campanha que falam assim: olha, eu estava em algumas situações, a pessoa que fuma, eu estava sentada junto com os amigos naquela roda gostosa, né? Todo mundo conversando, né? No barzinho. Ela tinha que interromper aquilo em algum momento, mesmo estando gostoso aquele papo, ela tinha que interromper para sair ali fora do lugar, na rua, para poder fumar o cigarro, porque não dava, tinha que sair, né? Quer dizer, Exatamente. não é mais gostoso, né? Tá fazendo uma coisa que, na verdade, é necessário, porque é aquele vício que a pessoa tá realmente prisioneira, Sim, né? Então, com ela certeza. largou tudo que ela estava fazendo, tão gostoso e prazeroso, porque o vício estava chamando, né? É verdade. Eu tenho vários amigos que fumam, ou alguns ex-fumantes também, mas eles relatam muito isso, né? Que quando começou a valer essa legislação que foi proibido mesmo, fumar dentro de locais fechados, com o tempo, inevitavelmente, eles foram diminuindo a quantidade de cigarros que É, fumavam, principalmente na noite. O pessoal contava umas coisas absurdas, né? De emendar cigarro com cigarro, assim, né? Não parava. E o pessoal foi sim. parando, foi tendo que diminuir, e muitos, por essa pressão social e cultural nova, eles realmente chegaram uma hora e falaram, vou tentar parar de fumar. Se não parou, tá tentando aí, brigando até hoje. Isso. Mas
eu nunca fumei, né? Já experimentei uma vez ou outra, mas falei, que negócio idiota esse aqui, não faz Uhum. sentido nenhum. Mas há sei lá quantos anos isso, primeiro ano de faculdade, talvez. Mas assim, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm para tá parando, né? Então, não imagino como que é, porque eu nunca tive Sim. isso dentro da minha cabeça, dentro do meu organismo. É. Mas meu pai, ele foi fumante por muitos anos. Ele Ah, fumou, eu acho que dos 18, 16, 18 anos dele até os 50 anos de idade, mais ou menos. E aí eu lembro que ele parou, chegou uma época que parou de vez, tudo. Aí beleza, 20 anos depois, que ele tinha parado de fumar, ele ainda relatava, assim, às vezes conversando, ele falava, tem atividades que eu fazia normalmente fumando um cigarro, que até hoje, quando eu faço, 20 anos depois, o sabor do cigarro parece que vem na boca, né? Então acho que nossa, essa uma uma memória memória, química, né? né? Não sei. É interessante, né? Olha só, na verdade, o parar de fumar é necessário, muitas vezes, um tratamento, um acompanhamento. E por isso que o intuito da campanha justamente é alertar as pessoas. Tem gente que nem Sim, sabe que existe tratamento para o tabagismo, né? Então, uma das objetivos da nossa campanha Paradas para o Sucesso é que as pessoas, né, se toquem, né, percebam, tenham a atenção chamada para que isso é um problema complicado, mas ele existe tratamento, né, e você pode conseguir, sim, o objetivo que é parar de fumar. E também não só esse, né? A gente precisa alertar também os jovens para que não entrem, né, nesse vício, que eles estão sendo assediados muito, muito mais agora, hoje em dia, pelos cigarros eletrônicos, isso pelo é verdade. narguilé, cigarros saborizados, né? Então a gente precisa levar essa mensagem. Eu acho que é importantíssimo, Com né? certeza. Então, O- o Márcio foi uma das pessoas que a gente convidou, né? Convidamos alguns músicos da cidade. A gente juntou, formamos um grupo, estamos agora em 13, né? 13 músicos, artistas entre músicos. Nós temos atores, né, artista plástica, né? Junto no nosso grupo, e cada um levando uma mensagem. Só lembrando, pessoal, aqui embaixo tem um aviãozinho aqui no Instagram. Cada um de vocês coloca clica lá no aviãozinho e envia esse convite para algum amigo seu que você acha que vai gostar de ver essa live. Alguém que gosta de música, alguém que se interessa pelo tema do tabagismo, né? Se cada um passar, vai ser legal também que mais pessoas podem ver, né, Márcio? Então a gente tinha sim. Ô, programado Juliana, fazer um bate-papo misturado com música, né? sim. Você já começou com uma O linda, o samba da bênção. Samba da Adoro. Benção. Vinícius de Moraes é demais, né? Sou suspeito para falar. Eu vou aproveitar então que até uma das ideias que a gente tinha combinado, né, de estar conversando, e até quando você me pediu para falar, para gravar o vídeo, né, foi com essa temática ambiental, né? Isso. A É. gente comentou um pouquinho do cigarro, qual o impacto dele no ambiente. E nós estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Uhum. Então eu vou tocar uma música de um grupo que eu tenho, que eu participo há muitos anos, chama Corda de Barro. É um grupo de música e educação ambiental. Esse grupo ele foi criado assim por todos que estudavam na Exalc na época, na verdade, né? Todos os integrantes eram da Exalc. E a ideia é divulgar a questão ambiental, da importância que ela tem, de tudo dentro dessa temática, né? Que é uma campanha constante que nós estamos fazendo aí. Já o grupo Corda de Barro faz 20 anos agora, em 2020. Então eu vou tocar um trabalho autoral nosso. O pássaro canta, vem alegrar. O pássaro voa uma semente a plantar. O pássaro canta, vem alegrar. O pássaro voa
uma semente a plantar pra nascer uma flor. Encantar um lugar pra nascer uma flor. Encantar um lugar. Bem te vi, vi, Pica-Pau, Tietê, Curuiraçanha, Sucodorna, Irerê, Sabia, Tucano, Quero, Nambu, Siriemanu, Papagaio, Tizil, Beija-Flor, Juriti, Chororó, Vivi, Tico-Tico, Canário, Noivinha, João de Barro. Beija-Flor, Juriti, Chororó, Vivi, Tico-Tico, Canário, Noivinha, João de Barro. Sempre estão sobre o rio a banhar. Sempre estão sobre o rio a voar. O nome dessa música é Ribeirão e Seus Pássaros. Nós fizemos um primeiro disco aí há muitos anos atrás com financiamento do Fundo de Cultura e Extensão da USP. E era um disco para valorizar o Ribeirão Piracicamirim, que é que é o afluente de Piracicaba aqui que nós temos, né? E o disquinho, o CD na época, cada faixa representava um capítulo, né? Então cada faixa a gente falava sobre um tema que envolve essa questão das matas ciliares, né? A questão dos rios, assim. Esse é o capítulo que falava dos pássaros, que estão aí nesse ar que fica tão poluído, né? Nesse momento que nós vivemos aí, cheio de indústrias, né? Poluição para todos os lados. E eu acho que cai para a questão dos problemas respiratórios, né? Que agora estão super agravados com essa pandemia também, né? Você teve essa ideia, foi antes de fazer essa campanha, antes dessa história da pandemia ou logo que começou mesmo? Começou Então, meio que Márcio, junto, né? Mas como que... sim, porque eu venho tratando o tabagismo já há mais ou menos um ano, assim, com mais afinco. Porque, né, Legal. eu sou cardiologista, tenho o meu consultório, atendo todas as doenças do coração. E a questão do tabagismo, ele acaba sendo um fator de risco super importante, né? O primeiro fator de morte evitável no mundo é ele, né? O tabagismo. Então, assim, eu percebi que eu precisava dar mais atenção a esse tema. E então eu já tenho trabalhado com isso há mais tempo, fiz Tá. cursos mais recentes. E eu estava com ideia mesmo de fazer alguma coisa, sabe? Algum curso, aulas. Eu já estava preparando também algumas lives que eu fazia junto com uma amiga, falando sobre o tema. Aí, a hora que tudo parou, eu pensei, nossa, e agora? Eu não conseguia nem dar o feedback para os meus pacientes que eu tinha começado a tratar. Porque eu fiquei praticamente um mês sem ir ao consultório, tudo fechado mesmo. Então, aí o Luiz Fernando que veio com a ideia da gente vamos fazer uma campanha, né? Vamos juntar os músicos, né? E parece que as pessoas certas vão aparecendo na nossa vida, né? Então, o Luiz Fernando veio com essa ideia e a gente foi trocando e a gente acabou montando. E foi, né? A gente foi agregando um músico, o outro, e daí a gente montou e tá sendo essa campanha tão bonita. E daí, Que assim, ótimo. a grata surpresa de você, né, músico, e a gente também poder contribuir na questão do meio ambiente, né? Exato. Porque tem tudo a ver com o tabagismo, né? Eu ia te fazer uma pergunta em relação a cultura, né, do fumo, ela é muito mais assim comum, né, e mais forte lá no sul do Brasil, né? Sim. Tem lavouras grandes lá. Uhum.
Juliana, de... Juliana, eu vou ter que pedir uma pausa rapidamente. Tudo bem, Um minutinho, já, tranquilo, só um vai lá. minutinho, desculpa. Bom, eu vou aproveitar e falar aqui com vocês, né? Então, eu estava falando com o Márcio sobre essa cultura do tabagismo, né? A produção, né? A cultura do fumo, que o tabaco é uma folha, né? É uma folha assim de pequeno porte, né? A lavoura, né? De tabaco. E é muito comum lá no Rio Grande do Sul, nas regiões do sul do Brasil. E esse cultivo, ele tá assim muito arraigado lá, né, na região. Eu estava falando aqui com o Desculpa. pessoal e assim, o que eu ia te perguntar? Que por ser assim uma cultura muito já antiga, você acha complicado? Porque assim, quando é aquela cultura que só fica ela no solo, você termina uma lavoura, planta uma outra. Eu estava vendo que quando você planta, né, o tabaco, a germinação, até o crescimento e a colheita, isso leva cerca de 10 meses. É um ano, né? É uma Sim, cultura para um ano. E a hora que termina, ele vai e planta novamente, né? Isso é uma coisa ruim para o solo, né? Porque você não tem aquela rotatividade da cultura. O que você me exato. diz, Márcio, sobre isso em relação também ao fato dele utilizar uma quantidade muito, muito grande de agrotóxicos, né? Exato. Para que tenha uma produção boa. Exato. O que acontece? Só voltando lá no comecinho da sua pergunta, né, quando teve a ideia de chamar, coincidiu de eu trabalhar com essa questão ambiental também. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de meio ambiente, o ser humano ele esquece que ele faz parte do meio ambiente, né? E o ser humano ele é o principal editor do meio ambiente e é o que mais tem potencial de sofrer com as ações que ele mesmo aplica no ambiente onde ele vive. Pode ser na cidade, né? Quando a gente estava falando aqui das pessoas fumarem, né? Isso estava incomodando o ambiente de algumas pessoas, né? Porque a fumaça está ali do lado o tempo inteiro. Então, assim, o ser humano ele faz parte. E é o ser humano que planta, né, para estar atendendo aí uma necessidade da sociedade com essa questão do fumo. Beleza, agora você imagina que a terra é um elemento físico ali, né? É o que dá a qualidade na terra são os nutrientes que tem minerais que são de origem do próprio solo mesmo, mas É. muito, muito, muito mesmo os que vêm de origem orgânica. Então você imagina Uhum. que onde começaram essas culturas, e muitas vezes culturas novas também, é, eram áreas de floresta. Então, uma Sim. floresta ela é inteira equilibrada, ela é como um sistema do corpo humano, né? Ela funciona toda cheia de componentes, né? Para funcionar que nem um reloginho. Então, o solo ele é super nutritivo numa floresta, porque tem a ciclagem de nutrientes, né? Elementos orgânicos se decompondo o tempo inteiro. Então, é um solo rico. Tudo bem. As pessoas desmatam, preparam o solo e no primeiro cultivo, muitas vezes até no segundo, ainda consegue usar esses nutrientes do solo. Só que o que Aham. acontece? Numa floresta, num ambiente equilibrado, as árvores estão crescendo, tirando o nutriente do solo, mas as folhas estão caindo, animais morrendo. Isso é decomposto e ele volta para o solo. Né? É cíclico, né? É um processo ecológico. Aliás, vários processos ecológicos ficam Sim. continuamente acontecendo. Já quando você desmata e você começa a plantar, a planta que está ali, ela vai começar a usar o nutriente, usar tudo que tem naquele solo para ela estar chegando no momento da colheita, né? Seja no caso das folhas ou se for algum fruto que vai ser colhido também. É. Beleza. Aí o que acontece na prática da cultura tradicional, de agricultura tradicional? Acabou, colher o ciclo, corta tudo, limpa tudo e vamos plantar de novo. E já planta em Obviamente, cima, né? não, quando planta em cima ainda é até menos pior, mas muitas vezes limpa tudo. Então você, além de tirar todo o nutriente que tinha, o que poderia voltar ali pelas próprias plantas, às vezes é tirado ou até queimado, muitas vezes. Aham, aham. Né? Beleza. Ou se é uma planta perene, ela continua tirando o ciclo, só que ela não vai voltar os nutrientes como se fosse uma floresta, num ambiente equilibrado. Sim. Ok. E aí, para suprir isso, o que acontece? Adubo.
Na prática da agricultura tradicional, do pacotão verde, que foi implantado em especial no Brasil e em outros lugares do mundo também, você vai entrar com adubação. E a adubação é química. São produtos químicos que estão adubando, certo? E aí, dentro daquela área limpa, que só vai ter uma espécie de planta, a maioria das pragas não vão ter o que comer em outras plantas e dividir entre várias espécies. Elas vão atacar aquela única opção que tem. Tem pragas específicas, obviamente, por tipos de cultivo, mas muitas poderiam ser evitadas se fosse um consórcio de plantas e tudo mais, né? Ok, então a gente tacou adubo químico no solo para nutrir as plantas, né? E aí, para poder controlar a praga, o que vai fazer? Vai tacar veneno, né? Vai entrar com defensivos agrícolas aí que são extremamente tóxicos, né? Então a gente está falando em duas formas que o cultivo do fumo, assim como de diversas outras agriculturas, acabam danificando o ambiente, né? Então a gente está jogando um monte de insumo químico no solo, nas plantas. Vai chover, vai descer para o solo. O que vai acontecer? Parte da água quando chove na terra, ela vai infiltrar. Ela vai parar inevitavelmente na água que está em reservatórios subterrâneos. A outra parte ela vai escoar, né, pela própria superfície ali com a enxurrada e ela vai parar dentro dos rios. E hoje em dia, a maior parte dos rios também não tem mata ciliar para ajudar a segurar esse tipo de dano também, né? Então especialmente essa cultura, Márcio, especialmente essa cultura, eu tenho um pouquinho de ideia, porque eu tenho alguns parentes que trabalham com agropecuária. Sim. Mas, e assim, agrotóxico não é uma coisa tão... muitas culturas têm que colocar, né? Mas algumas mais em especial, né? Eu sei que o tomate precisa de muito agrotóxico, o pimentão precisa de muito, e o tabaco é uma que se equivale a essas outras que eu mencionei. Especialmente, ele precisa de mais agrotóxico mesmo? Ele vai bastante agrotóxico. Eu não sei se dizer, se comparando com a batata, com o tomate, morango é a mesma quantidade, mas ele precisa bastante de agrotóxicos, porque as folhas precisam estar inteiras, né? Então você tem que evitar ao máximo as pragas que tem ali. Eu, por coincidência, eu já passei em algumas áreas no Paraná. Sim. Isso. Eu já passei em algumas áreas no Paraná fazendo um outro trabalho, um diagnóstico socioambiental. Eu passei por várias fazendas que plantava fumo, que estava no trecho que eu tinha que passar mesmo, né? E assim, você via, a gente parava na cidade no final do dia, igual onde tem plantação de laranja, né? Você via os agricultores, assim, sentados num bar conversando no final do dia, todos com aquele olho vermelho, né? Porque as pessoas não usam EPI. Então tem essa questão que é triste também, né? Muitas vezes o agricultor que está ali cultivando, ele nem é dono da própria roça, ali, da própria plantação. Ele trabalha para outras pessoas. Ele não tem o EPI adequado. A quantidade de veneno, que já é absurda, que é colocada, ela não tem muita fiscalização também. Então, no geral, esses cultivos acabam utilizando muito mais veneno do que seria necessário para o cultivo ainda, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o impacto do veneno e dos adubos, né, dos insumos agrícolas aí que são utilizados nessa produção é muito grande, na cadeia inteira, né? Imaginando aí desde o primeiro momento ali, quando está cultivando, até no processo todo, né? O agricultor sofre com aquilo também. Você imagina que esse veneno, através do vento, ele vai parar em comunidades próximas também, né? Vai contaminar, não vai contaminar só quem está trabalhando ali, só na roça. Isso vai para longe, né? Quando a gente pensa na terra, a gente pensa num ambiente, tem que pensar no ambiente como um todo, né? Então, assim, ele causa, o cultivo do fumo, ele causa um impacto muito grande. A exemplo de outras culturas também, né? Sim. É bem pesado. E fora outras questões aí, né? O desmatamento, né? Para usar madeira, né, para folha, queima. Né, Márcio? Isso. Exatamente. Porque depois que você colhe toda aquela lavoura, que muitas vezes é uma colheita manual, né? É Exato. uma colheita assim, muito, muito delicada, né? Então, depois disso tudo, ainda vai ter que levar essa folha para um forno de secagem e Secagem. geralmente é utilizado madeira, né?
Isso. madeira E, e a combustão gerando outras partículas tóxicas aí para o ar, né? E exatamente. pro Muitas vezes essa ambiente. madeira ela não tem uma origem legal, né? É, Ela vem muitas vezes de áreas que estão sendo desmatadas, né? desmatadas, e aí É. já usa essa madeira também. E esse próprio o processo mesmo de secagem, né? Ele vai mandando as partículas no ar. Eu imagino que até Uhum. partículas que poderiam estar na folha ali mesmo, ou de insumos Sim, agrícolas, de veneno e tudo mais, é. isso foi tudo vai junto, né? Para a atmosfera. E vai atingir, em primeira instância, as comunidades que estão próximas ali, né? Quem lida no dia a dia com o processo de cultivo do fumo e tudo mais. Tá Não é joia. brincadeira, não, né? Não é não, é muito E tem, sério, né? então, e tem uma Márcio, outra questão que eu acho que é super, ah, que é sabe o que eu super ia te relevante, falar? ainda mais nesse. Ah, pode falar. Pode falar. Não, eu ia te falar assim, ó, Eu, vamos fazer mais uma música. Depois a gente volta sim, falando sobre o impacto do descarte incorreto, né? Quando sim. depois que o cigarro foi utilizado, né? Ele foi consumido, tem a questão das bitucas, das embalagens. A gente volta depois, pode ser? Pode Mais sim. uma musiquinha? Vamos. Aproveitando esse mote que a gente falou do problema que pode ter com desmatamento, né? Na Semana do Meio Ambiente também. A questão da biodiversidade, né? Que ela é importante para a Terra, para o planeta. Eu vou tocar uma música que é de um compositor do norte do Brasil, que tem o nome de árvore também. Chama Jatobá, esse compositor. O nome dessa música é Matança, mas porque na verdade ela é um alerta. E ela cita aí, acho que 60 nomes de espécies arbóreas durante a música Que inteira. legal. Vamos lá. Se o caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Sentir o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço no meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata já vão matar. A Mata Atlântica é a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve o cedro, nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamboré de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, mora no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao mar. Que se respira é clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chegar a hora é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapaba, Sova, Juazeiro, Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Lourité, Paracaú, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Alferrogico, Amargoso, Camileira, Andiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jequitibá. Nossa, que legal. Quantas madeiras ele fala? Eu não lembro o nome certo, mas é 63, se não me engano, uma Que coisa assim. joia. Muito É, então, são bonito, né? várias espécies. Muito bacana. Muito bonito, que joia. Márcio, Sim, vamos falar sobre a questão do descarte dos resíduos que o tabagismo provoca, né? No sim. mundo, no mundo são consumidos por dia 15 bilhões de cigarros. Olha Nossa, que caramba. horror. 2/3, ou seja, 10 bilhões, né? A hora que termina de fumar, aquilo ali vai ser jogado em algum lugar. Tem muita gente que joga no Sim, chão, infelizmente, até hoje, né? muito. Isso Exato. daí do chão vai ser levado para as galerias pluviais, vai para rio, vai contaminar a água, né? Exato.
O que você acha disso? É uma questão assim impossível da gente resolver, né? Ou assim a gente podia de repente conscientizar as pessoas, né? Porque ali nessa bituca de cigarro tem ainda, né, muita substância tóxica, né? Ela ainda contém, né, bastante nicotina, metais pesados, arsênico, tem muita substância ruim ali que vai contaminar, né? O que você pode dizer dessa questão aí da contaminação? Então, depois que o produto foi produzido, consumido e ele ainda está atrapalhando o meio ambiente. Com certeza. Começa até no próprio cultivo, né? O descarte inadequado das embalagens de veneno, de adubo, isso é um problema sério. Teoricamente, o produtor ele tem que devolver isso no lugar que ele comprou. Mas a gente sabe que não tem fiscalização e que isso não acontece. Quanto mais distante dos grandes centros, onde tem uma fiscalização, menos é descartado de forma correta essas coisas, né? Esses resíduos. Então tem como é o seu impacto daí. E é o que você falou, né? As pessoas fumam e jogam cigarro na rua, em qualquer lugar, né? Você acha difícil você parar para imaginar um lugar público onde as pessoas não jogam cigarro, as bitucas de cigarro na rua. Infelizmente, eventos e tudo mais, né? Em bares não acontece mais porque é proibido fumar dentro do bar, da casa noturna. Só que o pessoal vai fumar na rua. Todo estabelecimento tem um cinzeiro. Mas o que mais você vê é o pessoal jogando as bitucas de cigarro. Então é uma questão eu não sei se é de cultural, de educação, para te falar propriamente dito, né? Porque isso acontece até praticamente dentro de casa. Essa semana passada tinham colocado um comunicado no elevador do prédio que eu moro, que alguém do prédio estava jogando bituca e caindo na área de lazer do prédio. Então, assim, tá aparecendo bituca de cigarro direto. Então, alguém tá jogando pela janela. Nesse período de quarentena, o cara tá em casa o dia inteiro, a pessoa tá em casa, a gente não sabe quem é, também não vem ao caso nesse momento, mas as pessoas estão jogando. Então, assim, acho que cai naquela questão cultural mesmo, né? De o que não tá aqui comigo não é problema mais meu, né? Joga fora, acabou, né? Da mesma forma que as pessoas acham que o lixo é uma lixeira, é um recipiente mágico, né? Você coloca ali dentro, fechou o saquinho, colocou lá, o lixeiro passou, pegou, acabou o problema. Não acabou, né? O lixo é uma questão muito séria hoje em dia, porque muitos e muitos municípios brasileiros não têm um aterro sanitário adequado, né? Então, o que acontece? Essas bitucas, assim como vários outros produtos que podem contaminar o solo, são colocados no lixão comum. Vai chover, isso vai parar no solo, isso vai inevitavelmente parar na água, né? E eu acho que falta, principalmente para o ser humano, ele perceber que ele faz parte do ambiente, sabe? Ele prestar atenção nisso. Porque a gente acabou de falar que essas bitucas, se estiver na rua, ela vai parar na galeria de águas pluviais e vai parar num rio, num corpo d'água. Se for parar no lixão que está de forma inadequada, vai acabar contaminando a água do mesmo jeito, né? Então, o que acontece? Por que a pessoa não pensa? Ela acha que tudo é mágico. O lixo acaba ali, se abriu a torneira, a água sai, né? Então, beleza. Mas da onde vem essa água? As pessoas precisam começar a prestar atenção no mundo em que elas vivem, né? Essa água vem de um rio. E para ela chegar na sua torneira, ela foi tratada, ela foi distribuída. E no Brasil, a gente tem um problema muito sério, porque a gente não mede aqui infinitos parâmetros de qualidade de água que são mensurados em outros países que têm uma qualidade de vida melhor. A gente mede coisas muito básicas, né? Produtos que estão, por exemplo, uma bituca de cigarro, eles não são medidos para falar se a água está com qualidade ou não. Remédio, produtos que são hormônio até feminino, por causa da quantidade de anticoncepcionais que a mulher consome, vai para a urina e vai parar na água. Isso não é medido, isso vem parar na torneira e não é tratado. Isso volta para a torneira que a pessoa vai estar bebendo. Em outros lugares do mundo, isso é realizado, então? Essas medidas mais finas de componentes na água? Sim, na verdade eu não sei se esses componentes do cigarro, todos, isso eu não sei dizer. Mas assim, muitos países com um nível de desenvolvimento melhor
tem uma quantidade muito maior de parâmetros que são analisados para Interessante. falar sobre a qualidade da água. Os É. parâmetros do Brasil, é assim, a gente tem um tratamento de água bom? Tem, mas são muito... deixa a desejar, na verdade, né? Porque algumas coisas são muito específicas e isso vai parar na água mas, que você vai beber. Mas como é que ela foi parar na água do rio? Foi porque foi Sim. poluída pelo próprio ser humano, né? Então, eu acho que a partir... Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer com a palavra desenvolvimento, né? O problema é que o ser humano ele se desenvolveu. Você dividir a palavra no meio, desenvolver. Ele deixou de se envolver com o lugar que Aham. ele mora. Ele deixou de Sim. prestar atenção ao longo dos anos, né? Isso é um É. problema mundial, não é só brasileiro, né? Então, eu acho que e é uma questão cultural, né? Você pega países do Oriente, né? Eles já têm uma outra forma de estar olhando, de estar prestando atenção na Terra, no lugar, né? Qual que é a relação dele com aquele lugar que ele mora, com o Então, planeta e mas tudo isso mais. é uma questão cultural, mas também porque se você vive isso mais intensamente, eu diria, por exemplo, se você tem um cultivo na sua casa, se você tem um pedacinho ali, uma horta que você plante, você tem aquele envolvimento com o meio ambiente um pouco mais próximo, e também a questão de educação, né, nesse sentido, né, de informação, eu acho que a pessoa se envolve mais, né? É essa É, questão que você falou. Não existe uma mágica que você colocou ali o lixo na porta da sua casa, pronto, agora o seu problema acabou, né? Uma vez eu exato. lembrei de uma pessoa falando assim: quando você termina, você chegou em casa, você tira a sua camisa que está suja, você joga ela ali dentro do cesto de roupa suja e milagrosamente, depois de 2 ou 3 dias, ela vai aparecer ali no seu armário. E a pessoa, Exato. assim, ela não percebe, peraí, né? Existe alguma coisa por trás. Você precisa ter ações para conseguir, né, alguma coisa boa, né? Então você assim, não é Exato. simplesmente descarte aquilo ali, né? Preste atenção, né? Veja da maneira que você está fazendo. Acho que as pessoas precisam de mais Exatamente. comprometimento. É prestar atenção no que acontece. É. Nós estamos quase no fim, hein, Tá. Márcio? Eu acho que Você dentro dessa, começou. rapidamente, só para a gente fechar essa questão do descarte aí, tem uma outra É, coisa que é super evidente nesse momento que a gente, de seca que a gente está começando agora, nesse período de seca, né? Que é a questão das é, queimadas. sim. Que praticamente todos os incêndios florestais nessa época são causados por bituca de cigarro que o motorista Bituca, né? joga na beira das estradas. E O aquela cara não história, faz né? O cara não noção, presta né? atenção. Não tem a mínima Não, ideia de que não aquilo. Ah, mas tem. é tão uma coisica, Aí o né? cara chega aí o cara chega na casa dele, a mulher tá xingando, alguém brigando, e o cara chega e fala, pô, que sujeira é essa aqui, né? Tá reclamando da queimada que acabou de chegar na casa dele, né? Aquela fuligem preta que tá chegando. Aquele cheiro nossa, um cara botou fogo ali do lado, né? Exatamente. Às vezes pode ter sido a bituca de cigarro dele que causou um puta de um problema A ali. de- Ali não foi a dele, mas a dele causou para um outro ali, Causou né? para o No outro, lugar onde então. ele passou. Eu acho que a grande ideia é essa mesmo. A gente tem que olhar para o mundo que a gente vive. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando da floresta, a gente está falando da cidade, a gente está falando desses problemas todos que eu moro na cidade também. Adoraria estar mais vezes no meio no ambiente rural, na beira de floresta, mar, tudo mais. Mas não, também moro na cidade. Esse é o meio ambiente. E ele faz parte de um sistema gigantesco que é o estado, o planeta, né, o globo como um todo, né? É. Então acho que falta o ser humano prestar atenção um pouco mais nisso, né? Uhum. Falar na Amazônia, a Amazônia está longe, não tem problema. Nossa, a água que a gente tem no estado de São Paulo hoje em dia é por causa da Amazônia. É porque a Amazônia tem muita umidade, essa água sobe, e tem um fenômeno que é chamado de rio voador. Essa água sobe para a atmosfera e ela vem através das nuvens para chover no cerrado aqui, alimentar o nosso lençol freático, nossas reservas de água. Né? Então você para e Sim, pensa, a gente está falando do Brasil, né? Mas o mundo é inteiro interligado, né? é Então, interligado. ficar falando horas. Então, acho que o ser humano ele precisa pensar nisso, né? Falar, poxa, será que as ações que eu estou fazendo não podem estar prejudicando quem está do lado, ou a mim mesmo, se eu não quiser pensar em quem está do lado?
Mas acho que a grande questão é essa, né? A gente pensar no respeito. Por exemplo, hoje em dia, quem não fuma acaba sendo respeitado porque quem fuma não pode mais ficar do lado, por algumas questões aí legais, né, hoje em dia, né? Então, é um caminho, infelizmente, é um caminho, essa questão de multar e tudo mais, é um caminho para educar. Não é a melhor forma, mas funciona, né? O cinto de segurança, por exemplo, quem começou a usar cinto de segurança foi porque começou a ser multado. Né? Então, aí são questões de políticas públicas. A gente falou de uma política pública maravilhosa que teve, que é essa de proibir o fumo no estado de São Paulo, que começou no final dos anos 90, né, que você comentou. Então é isso, né? Essa questão toda aí do cigarro, né, dentro da temática ambiental e tudo mais, é uma questão do indivíduo, é uma questão da sociedade local, é uma questão de políticas públicas também, né? Então envolve tudo, legislação, educação, cultura. Por isso que a gente vem conversar assim para tentar sensibilizar um pouco as pessoas. É isso aí, vamos lá com a nossa campanha, né? Vamos em frente. Dá tempo de mais uma música? Dá sim. Aí, logo, até às 20, né? A gente começou às 19. Exatamente, é uma horinha só, né? Vou fazer uma rapidinha aqui e depois a gente se despede. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder puxar, é preciso a paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder puxar, é preciso a paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder puxar, é preciso a paz para poder sorrir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Ai, fiquei com vontade de cantar aqui, viu? Mas eu ia desafinar. Mas adoro essa música. Demais, né? Que Almir delícia, Sater que e Renato delícia. Teixeira, né? E você escolheu músicas belíssimas e que estão muito pertinentes para o tema. Que legal, Obrigado. adorei sua seleção. Valeu, obrigado. Eu agradeço pelo convite, tanto de participar da campanha, como de bater esse papo aqui com você hoje. Foi super bacana também, Juliana, tá bom? E ó, Foi eu gostaria muito bom de, para as mesmo. pessoas que não me conhecem aí, me sigam no Instagram, Márcio Sartori, para estar acompanhando, né, meus trabalhos na área cultural e socioambiental, musical também. E para as pessoas que me conhecem também, sigam a Juliana Previtali aí no Isso. Instagram dela, para estar acompanhando essa campanha maravilhosa. E a campanha vai continuar.
A gente vai sempre ter algumas ações aí para lembrar do tema do tabagismo, né? De procurar ajuda, que tem tratamento. A gente tem agora apoio da prefeitura, Bacana. né, nos apoiando, vai aparecer coisas bem legais ainda, viu? Essa campanha só está começando. Que ótimo, que maravilha. Então, e a gente tá, o Luiz Fernando Dutra está aqui comentando que não vê a hora de chegar o show Paradas para o Sucesso, né? Nossa, vai ser Com maravilhoso. certeza vai ter. Quando a coisa tudo acalmar e normalizar, né? E Com tiver todo certeza. mundo assim podendo se encontrar, se reunir, a gente vai sim se juntar e vamos fazer uma coisa bem bonita, né? Nossa, com certeza. Vai ser um evento maravilhoso, hein? Vai sim. Com essa mobilização Legal. toda. Poxa, vamos. Feliz demais de estar fazendo parte. Eu que agradeço, agradeço muito você e também a oportunidade de estar fazendo essa live com você, Márcio. Tem bastante gente aqui Obrigado. dando joinha, dando os parabéns. Eu acho que foi Legal. muito gostoso. Ficou um formato muito legal, né? Ah, Bate-papo, a música, ficou muito sim, jóia. sim. Sim, eu E gostei bastante também. Achei. a hora que finalizar, salva ela, tá? Pra gente poder depois colocar aí no Maravilha. YouTube, tá bom? Perfeito. Ok. Já está começando a contagem regressiva ali também. Um Então é isso, abraço, né? então. Vamos encerrando. Abraço, obrigado por todos que passaram. Juliana, um grande abraço. Muito obrigado novamente. Até breve. Até. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.